O cenário geopolítico global está em suspense, todos aguardando para ver se Donald Trump conseguirá, de fato, congelar o conflito na Ucrânia. A dúvida persiste: como alcançar esse objetivo quando nenhuma das propostas apresentadas até agora agrada a ambos os lados? O que poucos percebem é que Trump dispõe de ferramentas poderosas para influenciar o jogo e em direções opostas. Ele pode, por exemplo, cortar o apoio militar a Kiev, facilitando enormemente a vida das forças russas. Ou, ao contrário, intensificar o suporte à Ucrânia, ao mesmo tempo em que pressiona os preços do petróleo para baixo, estrangulando a capacidade de Moscou de sustentar a guerra. O mundo especula. Qual será a estratégia? Como ele a colocará em prática? Quais são suas reais opções? Não sou de fazer apostas, mas há sinais que merecem atenção, especialmente mudanças na retórica dos envolvidos. Os discursos oficiais russos costumam ser vazios ou contraditórios, mas quando alguém do alto escalão fala, o mundo para ouvir. Foi o caso de Sergei Naryshkin, chefe da inteligência externa da Rússia, cujo recente depoimento escrito, onde cada palavra é cuidadosamente escolhida, gerou ondas de reações. Afinal, ele não é um porta-voz qualquer, é um dos homens mais influentes do regime. Suas declarações não podem ser ignoradas, mesmo que sejam interpretadas com cautela. E o que Naryshkin disse? Que a Rússia está perto de alcançar seus objetivos na operação militar especial. Segundo ele, o Ocidente apostou tudo em uma guerra de desgaste para fragmentar a sociedade russa e abrir caminho para uma revolução colorida. Mas na visão do chefe da inteligência, essa estratégia não só fracassou como está levando o Ocidente a uma derrota estratégica. Ele ainda mencionou supostos reveses dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas o que realmente importa é a mensagem por trás das palavras. A primeira ideia que Naryshkin tenta vender é que a Rússia está prestes a vencer. Só que essa afirmação é, no mínimo, curiosa. Os objetivos russos na guerra são nebulosos, para dizer o mínimo. Mudam constantemente e nunca foram claramente definidos. No início, Putin falava em desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, termos tão vagos que ninguém, nem mesmo os aliados de Moscou, sabe exatamente o que significam. Depois veio a exigência de derrubar Zelensky e instalar um governo fantoche em Kiev. Quando isso não deu certo, as metas se transformaram em anexar territórios no leste e sul do país. Vale lembrar, no começo da invasão, as tropas russas estavam às portas de Kiev, prontas para tomar a capital em questão de dias. O plano era claro: instalar um regime pró-Moscou e transformar a Ucrânia em um estado satélite. Mas os ucranianos resistiram, expulsando os invasores sem ajuda ocidental. Quando o Ocidente finalmente entrou com armas e inteligência, a Rússia sofreu derrotas humilhantes, perdendo territórios que havia conquistado. Hoje Moscou ainda luta para controlar integralmente as regiões de Donetsk e Luz, além de partes de Kherson e Zaporizhzhia. Ou seja, a posição russa no campo de batalha é pior do que no início da guerra, algo que muitos parecem esquecer. E não é só no fronte que as coisas mudaram. A imagem da Rússia como uma potência militar invencível, com tecnologia de ponta e estoques infinitos de armamentos soviéticos ruiu. Os arsenais herdados da URSS estão se esgotando, e a indústria bélica russa não consegue repor o que é gasto. Para piorar, Moscou agora depende da Coreia do Norte para obter munição, trocando-a por petróleo. As baixas russas são assustadoras. Segundo estimativas, já passam de centenas de milhares entre mortos e feridos. As perdas ucranianas também são altas, mas as russas são pelo menos 50% maiores. Em termos práticos, isso enfraquece a posição negociadora de Moscou, mesmo que ainda detenha alguns territórios. Nesse contexto, a declaração de Naryshkin sobre a Rússia, próxima de alcançar seus objetivos, soa como uma tentativa desesperada de reescrever a narrativa. Ele insiste que a guerra não começou porque Putin quis invadir a Ucrânia, mas porque o Ocidente planejava uma revolução colorida na Rússia. Uma explicação conveniente, mas difícil de engolir. Afinal, como exatamente o Ocidente teria forçado a Rússia a atacar seu vizinho? Antes da guerra, a economia russa estava estável, a Europa dependia de seu gás e petróleo, e a oposição interna estava neutralizada. Alexei Navalny estava preso, e o regime de Putin parecia mais sólido do que nunca. Se havia uma ameaça de revolução, ela certamente não vinha de fora. O que fica claro é que a Rússia está em uma encruzilhada. Sua capacidade militar se esvai, sua economia sofre com sanções, e sua influência global diminui. Enquanto isso, o Ocidente se une em torno da Ucrânia, e a guerra se arrasta sem um desfecho à vista. A pergunta que não quer calar é: até quando Moscou conseguirá sustentar essa ilusão de vitória?
E mais importante, o que Trump fará para mudar esse jogo? O mundo observa, e as peças estão em movimento. A dissuasão nuclear era o último pilar de sua credibilidade. Agora, ao sugerir que armas hipersônicas poderiam substituir a necessidade de uma doutrina nuclear atualizada, Putin não apenas revela uma fragilidade estratégica, mas também entrega ao mundo uma confissão involuntária. A Rússia já não confia plenamente em seu próprio arsenal. O que ele não diz, mas todos ouvem, é que Moscou está encurralada. As sanções corroem sua capacidade de produzir mísseis de precisão, os estoques de ogivas envelhecem, e a indústria bélica, outrora orgulho do regime, agora depende de componentes contrabandeados da Coreia do Norte e do Irã. Enquanto isso, o Ocidente não apenas reforça suas defesas, mas também acelera a produção de sistemas capazes de neutralizar as ameaças russas. A equação é simples. Se antes a Rússia intimidava com a sombra da aniquilação nuclear, hoje ela tenta vender a ilusão de que suas armas convencionais podem fazer o mesmo. Spoiler, não podem. E é justamente essa vulnerabilidade que torna as declarações de Putin tão perigosas. Quando um líder que se vende como invencível começa a improvisar, o mundo inteiro percebe que o blefe está prestes a ser desmascarado. A questão não é se a Rússia tem condições de sustentar uma guerra prolongada, porque claramente não tem, mas sim o que acontecerá quando a realidade bater a porta do Kremlin. Será que Putin dobrará a aposta, escalando o conflito para salvar a própria imagem? Ou recuará, admitindo a derrota e arriscando uma explosão interna? O timing das declarações não é coincidência. Enquanto o Ocidente se prepara para uma possível reeleição de Trump, um presidente que já sinalizou disposição para negociar territórios ucranianos em troca de um acordo, Moscou tenta criar uma narrativa de vitória iminente, para justificar qualquer concessão futura. Afinal, se a Rússia está prestes a alcançar seus objetivos, por que não aceitar um cessar-fogo que preserve as aparências? O problema é que essa narrativa já foi desmentida tantas vezes que até mesmo os aliados mais fiéis do regime começam a duvidar. E aqui está o paradoxo. Quanto mais Putin insiste em vender uma vitória que não existe, mais ele expõe a fragilidade do sistema que construiu. A propaganda interna pode enganar os cidadãos por algum tempo, mas não convence generais, oligarcas ou até mesmo os próprios propagandistas, que nos bastidores, já discutem cenários de retirada. O que resta então é um jogo de aparências cada vez mais insustentável, onde cada nova declaração soa menos como uma ameaça e mais como um pedido de socorro. O mundo assiste, mas não por curiosidade. Assiste porque sabe que quando a casa de cartas desabar, as consequências serão globais. E a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta é: até onde Putin está disposto a ir para evitar que o castelo desmorone? Porque no fim das contas, a única coisa mais perigosa do que um império em declínio é um líder que se recusa a aceitar o próprio fim. É justamente nas ameaças nucleares que reside o verdadeiro jogo de poder. Desde 2022, analistas previam o colapso do regime após as derrotas em Kharkiv e Kherson, mas algo mudou. Não foram apenas os erros táticos ou a resiliência ucraniana, foi o espectro da bomba. Quando Putin, através de canais indiretos, deixou claro que não hesitaria em apertar o botão, o mundo prendeu a respiração. E Biden acreditou. A partir daí, a equação se inverteu. As entregas de armas à Ucrânia passaram a ser negociadas com hesitação, os prazos se arrastaram, e o que deveria ter sido um contra-ataque decisivo em 2023 acabou adiado por meses. Tempo suficiente para a Rússia cavar trincheiras, minar campos e se preparar. Os Estados Unidos, por um lado, pressionavam Kiev a avançar. Por outro, restringiam o fornecimento de munições essenciais, como as bombas de fragmentação, liberadas apenas quando já era tarde demais. O resultado? Um impasse sangrento, onde cada metro conquistado custou mais do que deveria. Tudo isso porque Putin entendeu uma verdade simples: o medo é a arma mais poderosa quando não se pode vencer no campo de batalha. E o Ocidente, apesar de sua superioridade tecnológica, cedeu ao blefe. Não por fraqueza, mas por cálculo, afinal, ninguém quer testar até onde vai a loucura de um homem encurralado. Mas o preço dessa cautela foi pago em vidas ucranianas, cidades arrasadas e um agressor que até hoje não foi punido como merecia. Agora, porém, algo mudou. As ameaças nucleares perderam o tom de urgência, substituídas por um discurso de vitória inevitável, como se a ocupação parcial de Donetsk ou os avanços em Kursk fossem suficientes para apagar o fracasso estratégico. É como se Putin estivesse tentando reescrever a narrativa, vendendo a ideia de que já ganhou o suficiente para salvar a face. Mas quem acredita nisso?
Os mesmos que, como o polemista Talinkov, já defendem abertamente a rendição disfarçada de fixar perdas. Seus argumentos são crus, mas reveladores. A Rússia não tem como vencer uma guerra assimétrica contra o Ocidente, especialmente depois de perder o flanco do Oriente Médio. Israel, com apoio americano, está fechando o cerco, e Moscou se vê isolada em um único fronte, sem aliados, sem recursos e sem saída. Continuar é desperdiçar vidas e dinheiro em um beco sem saída, escreve Talinkov, ecoando um desespero que começa a se espalhar entre as elites. A mensagem é clara: não há mais espaço para ilusões de grandeza. Ou a Rússia recua agora ou enfrentará uma derrota humilhante. Mas aqui está o paradoxo. Mesmo que a lógica militar aponte para a rendição, Putin não pode admiti-la. Porque para ele perder não é uma opção, é o fim. E é justamente essa recusa em aceitar a realidade que torna o jogo ainda mais perigoso. O que resta, então? Uma guerra de atrito, onde cada dia prolonga o sofrimento sem mudar o resultado final. O Ocidente, por sua vez, oscila entre a pressão e a contenção, temendo que qualquer passo em falso acelere o colapso do regime, e com ele, o risco de um último ato de desespero. A esperança de que 2025 traga o fim da fase quente do conflito é real, mas não garantida. O que está em jogo não é apenas o futuro da Ucrânia, mas a estabilidade de um mundo que já não pode se dar ao luxo de ignorar os delírios de um homem que se recusa a perder. E enquanto a Rússia não puder vencer, mas também não puder ser derrotada, a única certeza é que o pior ainda pode estar por vir. Que a narrativa seja ditada de cima. São figuras como Kots, Semenpegov ou Sladkov. Esses homens do Estado, como se diz, que não passam de executores cegos de ordens, meros reprodutores de comunicados do Ministério da Defesa. O que eles escolherem como discurso nos próximos dias pode ser um indicativo claro, se a Rússia está, de fato, se preparando para um congelamento do conflito, uma retirada estratégica ou uma aceitação das condições que Trump apresentar. Mas, como já analisei antes, por trás dessa aparente disposição para a paz pode se esconder uma armadilha, e é sobre isso que preciso alertar. Antes de prosseguir, um lembrete: este canal só existe porque vocês o apoiam. Um like, um comentário e principalmente uma assinatura fazem toda a diferença para driblar os algoritmos do YouTube. E se quiserem ir além, o Patreon é a forma mais direta de contribuir financeiramente. Lá, dependendo do nível de apoio, vocês têm acesso a benefícios exclusivos, desde streams com Mark Feijing até chats privados com outros apoiadores, além de recompensas personalizadas no final dos vídeos. Não é só uma doação, é um investimento em informação livre e independente. E para quem quer navegar sem amarras, a NVPN é a solução. Um serviço de VPN feito para contornar bloqueios, garantir acesso irrestrito a qualquer plataforma, YouTube, Instagram, Twitter, o que for, e proteger seus dados de rastreadores indesejados. O Roskomnadzor gasta milhões tentando nos derrubar, mas com o apoio de vocês, continuamos vencendo essa batalha. E não é só na Rússia, em qualquer país onde a censura aperta, a NVPN é sua aliada. Além de driblar restrições, ela impede que suas pegadas digitais sejam usadas para publicidade invasiva ou algo pior. As formas de pagamento são flexíveis, desde cartões russos via Telegram até opções internacionais. Tudo legal, seguro e com links na descrição. Ao adquirir, você não só se protege, apoia diretamente este canal. Mas voltando ao que importa. Como afinal se desenharia um acordo sob a batuta de Trump? A ideia de um cessar-fogo imediato com tropas ocidentais, como o contingente de 40 mil soldados que Macron estaria negociando na Polônia, posicionadas ao longo da linha de frente, parece, no mínimo, surreal. Não só pela complexidade logística, mas pelo caos que uma desmobilização repentina geraria na Rússia. Imagine 700 mil soldados voltando para casa, muitos deles com transtornos de estresse pós-traumático não tratados, convencidos de que lutaram por uma vitória que nunca chegou. A propaganda estatal prometeu apartamentos em Kiev, férias em Odessa, um futuro de heróis, e o que eles encontrariam? Uma economia em frangalhos, desemprego e a certeza de que foram usados como bucha de canhão. A história já mostrou o que acontece quando ex-combatentes são abandonados à própria sorte. Basta olhar para os veteranos do Afeganistão na União Soviética, gangues nas ruas, crimes violentos, uma onda de instabilidade que o Estado não conseguiu conter. Na Rússia, onde buscar ajuda psicológica ainda é visto como fraqueza, o risco é ainda maior. Esses homens, treinados para matar e acostumados à violência, não teriam para onde canalizar sua raiva. E Putin sabe disso. Por isso, a retórica de congelamento pode ser menos sobre paz e mais sobre ganhar tempo, ou pior, sobre manipular Trump.
Aqui está o jogo real. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm um objetivo em comum: convencer o presidente americano de que o outro lado não quer negociar. Para Moscou, seria a chance de cortar o fluxo de armas e inteligência ocidental, enfraquecendo Kiev sem precisar de uma vitória militar clara. Para Kiev, seria a oportunidade de garantir que Trump mantenha ou até aumente o apoio militar, incluindo mísseis de longo alcance, caças e munição suficiente para retomar o ímpeto ofensivo. O truque está em fazer o adversário parecer o intransigente, enquanto se apresenta como lado razoável. E é aí que a saída de Shoigu entra como um fator decisivo. Não se trata apenas de uma troca de comando, mas de um golpe simbólico contra a narrativa ocidental. Durante anos, o mundo acreditou que Putin era um estrategista invencível, um mestre da manipulação que nunca recuava. Shoigu era parte desse mito, o rosto da máquina de guerra russa, o homem que supostamente coordenava cada movimento com precisão cirúrgica. Sua demissão quebra essa ilusão. De repente, fica claro que Putin não é infalível, que suas decisões podem ser erráticas e que sim, ele pode ser pressionado a ceder. Isso muda tudo. Porque a guerra não é feita só de tanques e drones. É feita de percepções. E se o Ocidente passar a ver Putin como alguém que pode ser derrotado, ou pelo menos como alguém que pode ser forçado a negociar em termos desfavoráveis, a dinâmica do conflito se altera. A Ucrânia ganha margem para exigir mais. A Rússia perde a aura de invencibilidade que até agora a protegia de uma derrota humilhante. E Trump, sempre sensível à opinião pública, pode se ver diante de uma escolha: apoiar um acordo que pareça uma vitória para os Estados Unidos ou arriscar ser visto como cúmplice de um ditador em desespero. O que vem pela frente não será simples. Mas uma coisa é certa: as próximas semanas serão um teatro de sombras, onde cada declaração, cada movimento tático, cada demissão ou nomeação terá um peso estratégico. E no centro de tudo estará a mesma pergunta: quem conseguirá convencer Trump de que o outro lado é o obstáculo para a paz? A resposta pode definir não só o futuro da Ucrânia, mas o equilíbrio de poder global pelos próximos anos. E aqui está o ponto crucial: aqueles que até ontem juravam que tudo estava sob controle, que a Rússia avançava com precisão cirúrgica, agora se veem obrigados a recuar em suas próprias narrativas. De repente o discurso mudou. Onde antes havia confiança, hoje só restam desculpas mal disfarçadas e justificativas improvisadas. Mas o que isso revela? Que o jogo de xadrez que Putin acreditava dominar não passa de uma partida de damas linear, previsível, sem estratégia de longo prazo. E quando um mestre envelhecido insiste em mover peças sem visão de futuro, o tabuleiro inteiro se volta contra ele. A virada de Trump foi o golpe que ninguém esperava. Depois de anos alimentando a ilusão de que Putin era um estrategista invencível, o ex-presidente americano agora não hesita em declarar o óbvio: a Rússia já perdeu na Ucrânia. Sua fraqueza é exposta, sua economia esgotada e seu exército, um gigante de pés de barro. Mas até quando essa sinceridade durará? Amanhã, um novo encontro com Orbán, um sussurro ao pé do ouvido, e Trump pode muito bem voltar atrás, como já fez tantas vezes. Afinal, para ele, a coerência é um detalhe, o que importa é o espetáculo. O que não muda, porém, é a realidade nua e crua. Putin sentiu o cheiro da derrota. E quando um líder percebe que não pode mais vencer, ele busca desesperadamente uma saída honrosa, ou pelo menos, uma que não o destrua por completo. A Rússia não tem mais margem para blefar. Cada dia que passa, as fissuras se alargam. Os recrutas escasseiam, os voluntários desaparecem, e a economia, sustentada apenas pelas engrenagens da guerra, ameaça ruir sob o peso das sanções. Sem soldados, sem dinheiro, sem motivação, o que resta? Uma máquina de guerra que gira em falso, enquanto os ucranianos, esse sim, com um propósito claro, com tecnologia ocidental e uma determinação inabalável, seguem resistindo. E é justamente essa diferença que define o conflito. De um lado, uma nação que luta por sua existência, com cada cidadão entendendo o que está em jogo. Do outro, um exército de recrutas desmotivados, jogados em uma guerra sem sentido, onde até mesmo os generais parecem ter esquecido qual é o objetivo final. Não é à toa que a Ucrânia, mesmo em desvantagem numérica, consegue manter a linha de frente há 3 anos. Eles sabem pelo que estão lutando. Já os russos, para muitos, é apenas mais um turno de trabalho, e um turno que pode ser o último. Agora, a pergunta que não quer calar: até onde Putin está disposto a ir para evitar a humilhação total? A resposta pode estar em uma palavra: congelamento. Não uma paz verdadeira, mas uma trégua frágil, um acordo de fachada que permita a Moscou salvar as aparências enquanto tenta se reconstruir.
Afinal, nem a Rússia nem a Ucrânia querem ser vistas como perdedoras. Kiev não pode aceitar a perda de território, e Moscou não pode admitir que fracassou em seu plano de dominação. Então, o que sobra? Um jogo de cena, onde ambos os lados fingem ter conquistado algo, enquanto Trump, sempre em busca de um grande acordo, tenta se posicionar como mediador salvador. Mas não se engane, as pressões internas na Rússia estão crescendo. A população, antes anestesiada pela propaganda, começa a acordar. As vozes que antes ecoavam, tudo vai bem, agora sussurram, qualquer acordo é uma vitória. E quando até os mais leais começam a questionar, é sinal de que o chão está se movendo. Putin sabe disso. Ele pode até tentar prolongar o conflito, mas cada dia que passa, a corda se aperta em seu pescoço. O que vem pela frente? Ninguém tem a resposta exata. Mas uma coisa é certa, as próximas semanas serão um teste de resistência para a Ucrânia, para a Rússia e para o mundo que observa. E se há uma lição a ser aprendida, é esta: em guerras, não são apenas as armas que decidem o destino. São as convicções. E enquanto um lado luta por sua sobrevivência, o outro parece ter esquecido até mesmo o motivo de estar ali.